Olá, seja bem-vindo! Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas. O assunto de hoje é o impacto do trabalho informal na vida do trabalhador. Para conversar com a gente, convidamos a advogada trabalhista Franciele Gurgel. Seja muito bem-vinda, Franciele. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gente, olha só, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no final do ano passado, mostram que o Brasil registrou uma taxa de informalidade de 38,8%. Os estados que apresentaram os índices mais elevados foram Pará, com 56,9%, seguido por Maranhão, que alcançou 55,6%, e Piauí, com 54,5%. Em contraste, as regiões com as taxas menores de informalidade foram Santa Catarina, com 26,8%, o Distrito Federal, que registrou 30,2%, e São Paulo, com 30,6%. Longe de ser uma exceção no universo do trabalho, a informalidade opera com 36,2% da força de trabalho brasileira e, na maioria das vezes, cobra o seu preço. Condições de trabalho precária, insegurança econômica, falta de proteção legal, aumento do risco de acidentes e acesso limitado à assistência médica. Esses estão entre os principais impactos negativos na vida de trabalhadores que constituem esse setor. Vamos lá então, doutora. Do seu ponto de vista, a falta de oportunidades formais é que levam a pessoa à informalidade no mercado de trabalho? Isso, esse é o principal ponto, né? A falta de oportunidade, a falta de capacitação é o que faz o trabalhador optar por essa forma, por essa forma de trabalho, por essa ilegalidade no mercado de trabalho. E a gente precisa pontuar que quando eu falo dessa ilegalidade, eu falo tanto de um trabalhador que trabalha no setor privado, que não tem ali sua carteira registrada, como também um trabalhador autônomo que deixou de fazer o seu cadastro no MEI e aí ele também passa a ser um trabalhador informal. E aí esses trabalhadores, eles não são protegidos pela legislação trabalhista e o MEI também ele não é protegido pela lei do MEI, que traz ali também alguns benefícios para ele. Então, essa falta de oportunidade é um dos principais motivos. E a gente tem, na pandemia, né, muitas pessoas foram mandadas embora e aí elas tiveram que ir para esse setor ilegal. É ilegal porque como não é legal, não está formalizado, ele passa a ser um trabalho ilegal ali no sentido de não estar protegido, a economia não consegue captar esses funcionários, esses trabalhadores, não consegue mensurar o impacto que ele está tendo na economia ou na saúde, ou de contribuição previdenciária, por exemplo, né? E aí, quando a gente, na pandemia, vários trabalhadores vão trabalhar sem registro, ainda que como autônomo ou numa empresa, quando a pandemia acaba, o número de empregos formais, ele aumentou. Mas mesmo assim, esses trabalhadores, a maioria continuou trabalhando ali dessa forma, sem registro, sem vínculo, ou continuou sem fazer o registro no MEI, por exemplo. Quando você fala que o MEI também ele é um tipo de trabalho informal, eu gostaria que você explicasse para a gente, porque assim, existe tanto incentivo para você ser um microempreendedor individual, né? Ou então uma pessoa autônoma, você vai lá, tem até os registros, né, nas prefeituras de todas as cidades, você quer trabalhar, prestar um tipo de serviço, você vai lá e inclusive você tem que pagar uma taxa por mês para poder executar esse tipo de trabalho, né? Tanto o autônomo quanto o MEI, e aí você me fala que é um tipo de trabalho que também está caracterizado como um trabalho informal. Então eu gostaria que você explicasse para as pessoas de casa
Como se configura esse trabalho informal do MEI e do autônomo? Na verdade, quando eu passo a ter o MEI, eu sou autônoma. Quando eu passo a ter o MEI, eu passo a ser legalizado. Eu passo a não ser mais informal. Tá. Só que o número de pessoas de trabalho autônomo que não tem o MEI é muito grande. Entendi. E aí esse trabalho é informal. Entendi. E aí, o porquê que eles fazem isso, né? Quando eu trabalho autônomo, vem aquela falsa sensação de que eu tenho um dinheiro mais rápido, eu não tô pagando nada de imposto, então eu tenho uma sensação de que eu tô recebendo mais continuando na ilegalidade. Mas isso é curto, médio prazo, porque quando eu falo a longo prazo, eu não tenho os benefícios que o MEI me traz. Por exemplo, o autônomo que tem o registro de MEI, ele tem direito a salário maternidade, ele tem direito a fazer uma aposentadoria programada, se ele fica doente, ele tem um auxílio acidente permanente ou temporário, e inclusive os dependentes dele, se ele for preso ou falecer, tem direito ao auxílio reclusão ou a pensão por morte. Só que a maioria dos autônomos não fazem o MEI, então eles não estão protegidos por essa legislação. Então me tira uma dúvida, olha só, o autônomo, ele tem o registro, né, tem uma inscrição e ele paga por mês, lá R$50 por mês, lá para poder prestar o serviço dentro do município. Mas isso não quer dizer então que ele possa ter esses benefícios que o MEI tem, é isso? Que na verdade depende, a maioria dos autônomos eles não têm o MEI, ele presta aquele serviço ali. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes, diarista, empregada doméstica, ela é uma funcionária autônoma, ela vai às vezes um dia na casa de uma, outra na outra, então ela não emite a nota fiscal daquele serviço. Perfeito. E aí, ela não emitindo, ela não está contribuindo para a INSS, claro que ela pode fazer uma contribuição individual, mas a maioria não acontece, e aí por esse motivo, ela não está protegida por aquela legislação pelo MEI, tá? E aí a gente tem também alguns trabalhadores que mesmo não registrado com a carteira ou que não tenha também o MEI, eles têm todas as características de um trabalhador com vínculo. E aí, às vezes, a empresa opta por não fazer aquele registro e acontece, às vezes, até do próprio funcionário. Falar, eu não quero ser registrado porque eu vou ganhar mais, tem muito desconto. Mas aquela falsa sensação de que é muito melhor isso, mas é só no curto prazo. Porque a longo prazo também, esse funcionário, ele tá ali sem o registro, sem o vínculo. Ele não tem direito ao FGTS, ele não vai ter o direito ao seguro-desemprego. Se ele sofre um acidente de trabalho, ele não tem direito a um afastamento, por exemplo. E isso a gente está falando da legislação mais ampla, voltada até para a questão do INSS. Mas se eu não tenho o registro, o vínculo ali, eu não tenho, por exemplo, o controle de jornada. Porque hoje a CLT, ela tem um limite de jornada, ela tem 1 hora de intervalo. E se você não está protegido por essa legislação, a jornada é absurda, né? Quem é autônomo não tem horário para chegar, às vezes não tem horário para sair. E acontece também muitas vezes de ganhar por dia. Ele recebe aquele salário ali por dia. E no final do mês, ele não sabe quanto ele ganhou, ele não sabe quanto ele vai ganhar no próximo mês. Então tem uma insegurança financeira na vida ali gigantesca. E isso acontece com o autônomo também que não tem o MEI. Porque quando ele tem o MEI, ele sabe ali, eu tô vendendo tanto, eu tô fazendo tanto. Mas se eu faço só o autônomo, e a gente pode falar às vezes de freelancer ou bicos, eu não tenho esse controle do tanto que eu tô ganhando, e aí eu não consigo saber exatamente qual a minha condição financeira. Isso impacta, por exemplo, eu vou fazer um crediário. Eu não tenho olerite para provar o tanto que eu ganho de salário, qual é a minha renda, eu não consigo fazer um financiamento. São inúmeras problemáticas que na hora que eles aceitam aquele tipo de trabalho ou começam a fazer aquele tipo de trabalho, eles não têm aquela noção da grandiosidade de um problema futuro, de deixar de ganhar, de ter benefícios futuro que pode atrapalhar
muito na vida deles. Muito bem, doutora Franciele Gurgel, advogada trabalhista, com a gente aqui no Ponto de Vista, trazendo informações muito importantes e deixando claro aí o seu ponto de vista, né? Vamos lá, gente. Olha, analisando a informalidade por grupos étnicos, tá? Os dados mostram que a taxa entre brancos foi de 33,5%, inferior à registrada entre pretos, que foi de 41,8%, e pardos, com 43,2%. Além disso, a análise por gênero revelou que a informalidade é mais prevalente entre os homens, com uma taxa aí de 40,1%, em comparação com 37,1% entre as mulheres. No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 38,8% no terceiro trimestre deste ano. Aliás, do ano passado, perdão. No seu ponto de vista, doutora, a baixa escolaridade do brasileiro, ela agrava o quadro da informalidade? Sim, com certeza. E aí é por isso que a gente tem um número maior de pessoas pretas, né? Porque a escolaridade dessas pessoas, infelizmente, ela é menor do que as pessoas brancas. E quando eu vou procurar o trabalho formal, as empresas, elas querem capacitação, elas querem uma experiência, sem dar aquela primeira oportunidade para a pessoa. E aí eu tenho que a maioria dessas pessoas, né, as pessoas pretas, elas estão trabalhando nos trabalhos inferiores, de cargos inferiores, que a maioria das vezes não tem aquele vínculo, não tem o registro, elas não conseguem fazer, por exemplo, o MEI, porque talvez não consigam se manter ali naquele trabalho autônomo. E aí, essas pessoas, elas procuram a informalidade. Hoje a gente tem, por exemplo, um grande exemplo de trabalho informal, né, porque a gente não tem regulamentação nenhuma. Sim. São os motoristas de aplicativos, motoboys que entregam também comidas de aplicativo, e a maioria dos funcionários dessas empresas, exatamente como mostram os dados, são os homens e pretos. E aí essas pessoas estão sujeitas a um acidente de trabalho que pode incapacitá-lo temporariamente ou permanentemente, sem direito algum de estar protegido, por exemplo, pelo INSS. Porque aí a empresa, ela se exime né? daquela responsabilidade, daquela proteção, porque ele não é o meu empregado, ele não é o meu funcionário, ele está trabalhando aqui como freelancer ou como um prestador de serviço, né? Sem qualquer vínculo comigo. Exato. E aí elas se eximem disso, enquanto isso o funcionário está lá totalmente desprotegido. E a maioria dessas pessoas são sim as pessoas pretas, e é justamente por conta da falta de escolaridade e até um preconceito estrutural que a gente tem no ambiente das empresas, que vem mudando. Hoje a gente tem política pública para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, mas ainda há uma discrepância muito grande no ambiente de trabalho. As pessoas pretas, e inclusive mulheres e homens, depende da categoria e da função. Eu falo mais de mulheres, mais de homens. Por exemplo, o trabalho doméstico, as empregadas domésticas é um exemplo de trabalho autônomo sem vínculo. A gente tem um número muito grande. E a maioria das pessoas que trabalham como empregadas domésticas são mulheres e pretas. É impressionante como ainda existe, né, esse tipo de situação. Olha, gente, o avanço da tecnologia, né, tem substituído aí determinados cargos e funções, a gente sabe disso. Do seu ponto de vista, esse avanço da tecnologia é um fator predominante quando a gente fala da informalidade? O avanço da tecnologia fez com que tivéssemos aí mais pessoas na informalidade pela, vamos colocar uma aspas, facilidade de se trabalhar no home office, a longa distância, né? A facilidade que a gente tem de se trabalhar com a tecnologia hoje. Com certeza também. A tecnologia, né? E a tecnologia, a gente foi inserida nela de uma forma... A gente vinha...
continuamente trazendo essa tecnologia e de repente vem a pandemia que faz a gente ser inserido ali de uma forma muito rápida. Então, era a gente que não podia sair de casa e alguém tinha que trazer a comida para nós. Então, esse setor aumentou muito de trabalho informal. Tanto as pessoas que trabalhavam em home office, tanto as pessoas que trabalhavam entregando a comida ou entregando outro tipo de produto, aumentou muito. Quando a gente termina a pandemia, teve a criação de muitos trabalhos formais, mas a maioria das pessoas, eles continuaram trabalhando nessa informalidade. E aí vem novamente, aquela falsa sensação de que era muito bom para mim. Mas eu tô sem o controle de jornada, eu tô trabalhando mais horas por dia, porque quando a gente trabalha na informalidade, não tem ali alguém controlando o seu horário. Se você passar, você vai receber hora extra, não. É aquele valor independente do horário que você vai trabalhar, independente de tudo. E a gente tem uma questão também, né, que quando a gente trabalha registrado, né, com vínculo ali formal, os dias que a gente não trabalha, a gente recebe, que a gente chama de descanso semanal remunerado. É o domingo, a gente não trabalha, por exemplo, mas a gente recebe. O trabalhador informal, não. Ele trabalha por dia. Então, ele vai ali ganhar, geralmente, aquele valor por dia. Então, a renda no final do mês vai ser bem menor, e isso é tudo influência da tecnologia, porque é muito mais fácil, você não tem uma entrevista de emprego, você abre o aplicativo, por exemplo, faz o seu cadastro e começa a trabalhar. Exato. Então, isso é muito mais fácil do que talvez enfrentar mais uma entrevista de emprego, as formalidades hoje, o trabalho ainda é muito difícil de conseguir por conta da capacitação que às vezes as empresas pedem, e a maioria das pessoas, né, que trabalham nessa informalidade são pessoas bem vulneráveis, que possuem vulnerabilidade, então elas não têm esse conhecimento, às vezes essa técnica, e aí como não conseguem entrar na empresa daquela forma para ter o trabalho formal, eles preferem continuar nesse trabalho informal. E por meio da tecnologia é um pouco mais fácil, né, de ser inserido e aceito nesse mercado de trabalho. Olha, os trabalhadores informais deixam de contar com benefícios da Previdência Social, como a doutora já explicou, 13º salário, férias remuneradas, auxílio-doença, auxílio-maternidade, entre outros. Se pensarmos a longo prazo, como é que fica, doutora, a questão da aposentadoria, né, dessas pessoas que trabalham na informalidade? Vão conseguir se aposentar? Vai ser muito difícil, porque se eles trabalham, um exemplo, a pessoa trabalhou aí 20 anos na informalidade e não se atentou na questão da aposentadoria. Como é que ela vai fazer? Ela vai ter que contribuir, né, um pouco mais para poder se aposentar? Ou então vai ter que esperar a idade para se aposentar aí pela idade, não pelo tempo de serviço? Como é que fica toda essa questão? É bem delicada a situação de quando a gente se fala de aposentadoria e o trabalho informal. Isso. Para mim, eu acho que o maior problema que o trabalhador informal tem é a questão da aposentadoria. Porque hoje a gente já tem uma legislação que ela demora um pouco mais para aposentar. E quando eu trabalho informal, eu não tenho aquela contribuição, eu não tenho aquele registro no INSS. Sim. E aí, aquele período, ele não contabiliza no meu trabalho. Tanto para o recebimento, para calcular o valor do recebimento da aposentadoria, como para o tempo. Se eu tenho 20 anos de trabalho informal, eu deixei de contribuir 20 anos e vai faltar 20 anos para aposentar ali. Então, é muito difícil, mas eu quero deixar bem claro que, mesmo que trabalhando na informalidade, se tiver todos os requisitos de vínculo de emprego, a pessoa ela pode procurar a Justiça do Trabalho, entrar com um pedido de vínculo, e aí o juiz vai analisar se aquele período trabalhado é um vínculo de emprego. Se for reconhecido, ela passa a receber tudo aquilo que ela tinha direito no período do vínculo, inclusive os anos serão contabilizados para aposentadoria. Então, assim, é muito importante essa informação, porque a maioria das pessoas, às vezes, trabalham na informalidade e elas não sabem que depois elas poderiam buscar esse vínculo se tiver presente todos os requisitos de vínculo de emprego. Muito bem. Olha, última pergunta antes de a gente ir por intervalo, tá? Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a informalidade laboral permanece elevada e persiste em muitas partes do mundo. Uma questão polêmica entre os estudiosos do tema é se
É o mercado de trabalho formal que impacta no nível dos salários do mercado informal ou ao contrário? Qual que é o seu ponto de vista? É o mercado de trabalho formal que impacta no nível de salário do informal ou é o informal que impacta no formal? Seu ponto de vista, doutora, para a gente fechar esse bloco. Eu acho que tem dos dois. Depende de qual categoria eu estou falando. Porque eu posso falar dos trabalhadores que trabalham no chão de fábrica. Sim. E aí, às vezes, pode ser que eles cobram muito barato para aquele trabalho informal. E aí o empregador prefere contratar ele. Por quê? Eu não estou pagando nada de débito trabalhista, porque ele não tem vínculo. Então, eu pago um pouquinho mais o salário dele. E quando eu estou falando de um cargo mais elevado, aí eu acho que o jogo muda, porque aí eu tô pagando mais para esse funcionário, mas porque ele já é mais qualificado, ele é melhor e talvez eu não queira que ele saia da empresa. Então eu prefiro ficar com ele, ainda que entendo que tô pagando as contribuições trabalhistas um pouco mais cara, mas eu prefiro ficar com esse funcionário. Mas o impacto maior são nesses no chão de fábrica. Sim. Porque nas pessoas que têm menos conhecimento ou que têm menos estudo, porque eles aceitam esse tipo de trabalho para criar uma renda para eles. Não é, por exemplo, quem tem o estudo, eu não consegui a vaga aqui, eu vou tentar a outra vaga ali. E a maioria dessas pessoas, elas têm o meio dela para prestar aquele serviço. A pessoa que trabalha no trabalho mais embaixo, assim, mais no chão de fábrica mesmo, não tem isso. Então, eu acho que tem dos dois, mas quem impacta mais é quando esse informal, ele aceita aquele valor, que aí faz com que a empresa deixe de contratar um trabalho formal, porque tem aquela pessoa que está fazendo o informal. Muito bom. Bom, estamos recebendo aqui no nosso ponto de vista a doutora Fernanda Gurgel. Franciele Gurgel, ela que é advogada trabalhista, né, e está aqui para a gente fazer esse bate-papo referente ao impacto da informalidade na vida do trabalhador. Franciele Gurgel, daqui a pouquinho nós voltamos trazendo mais questionamentos, sabendo mais um pouquinho sobre o ponto de vista da doutora que está com a gente hoje aqui na TV Câmara Campinas. Então, um intervalinho e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas. Doutora Franciele Gurgel falando sobre o impacto, né, do trabalhador informal. Como é que é a vida da pessoa que trabalha na informalidade? A gente quer deixar bem claro que nós não estamos falando da situação da pessoa em si, né? Mas da situação do trabalho, né? De se trabalhar na informalidade e o que isso vai trazer a longo prazo na vida do trabalhador, né, doutora? Isso. A gente tem, né, o funcionário que trabalha na informalidade, ele não tem uma jornada, ele não consegue comprovar uma renda. A questão da saúde dele é muito complicada, porque, por exemplo, às vezes ele está com um problema de saúde num dia, como ele é autônomo, ele não vai poder entregar um atestado na empresa, então ele vai preferir ir trabalhar para ganhar aquele dia, então às vezes trabalha doente, porque ele não vai ter um auxílio doença, não vai ter um auxílio acidente. Então as condições de trabalho desse trabalhador informal, elas são precárias. Muito bem. Agora, no seu ponto de vista, como que a gente muda, então, a realidade desses trabalhadores informais? Quais seriam as medidas, né, que deveriam ser adotadas para a gente acabar ou então atacar esse problema da informalidade que hoje está crescendo e muito no Brasil? Eu acho que o ponto principal é a fiscalização desse trabalho pelos órgãos, porque a gente tem muito trabalho informal e muito de forma invisível, que ele nem aparece, mas também é muito importante a conscientização. Esse trabalhador, ele precisa saber que quando ele está trabalhando da informalidade, ele está perdendo inúmeros direitos, ele está
perdendo inúmeras chances de talvez lá na frente se restabelecer financeiramente. Por exemplo, se eu não tenho o vínculo formal, quando eu paro de trabalhar para aquele lugar ou deixo de trabalhar naquele lugar, eu não vou receber o FGTS, não vou receber as verbas rescisórias e não tenho seguro-desemprego. E essas 3 verbas, elas são para que o trabalhador, quando demitido, consiga se manter por um tempo até arrumar um novo emprego. Isso não acontece com o trabalhador informal. E outra coisa que eu acho que é muito importante são as grandes empresas do setor privado. Quando a gente começou agora a ter uma terceirização muito grande do trabalho. Então, eu tenho uma cadeia produtiva muito grande. E o vendedor final daquele produto, ele não se preocupa com toda a cadeia de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma loja grande de roupas que os funcionários que trabalham dentro da loja, o gerente, eles estão todos regularizados. Mas quem confeccionou aquela roupa está trabalhando na informalidade, num trabalho totalmente invisível, até muito perto, às vezes, de jornadas extensas. Então, se esse trabalhador aqui, se essa empresa, esse setor privado, começa a fiscalizar toda a cadeia de trabalho dele, ela consegue formalizar e regulamentar esses trabalhadores que estão lá na invisibilidade mesmo, na informalidade. Importante. Agora, sobre a saúde mental, né? Qual que é o impacto da saúde mental do trabalhador decorrente aí a falta de estabilidade financeira e as jornadas excessivas de trabalho, né? Essa questão da informalidade, que você não tem certeza de nada, a única certeza que você tem é que você precisa levantar no outro dia e cumprir mais um dia de trabalho para que você possa receber aquela remuneração, que na maioria das vezes é semanal, quinzenal ou até diária, né? Para poder manter aí a sua casa e a sua família. Qual que é o impacto na saúde mental desse trabalhador que vive na informalidade? Olha, é muito grave esse impacto, porque como ele não tem essa estrutura financeira, ele não sabe quanto ele vai receber, ele não sabe quanto ele recebeu, ele não sabe até quando ele vai ter aquele emprego, ele fica todo dia tentando viver com aquilo ali, e aí ele começa, por exemplo, a procurar cada vez mais trabalhos informais e às vezes complementam. E aí são jornadas extensas e a gente tem, né, na CLT hoje, um limite de horas. E não é à toa, é por conta da saúde do trabalhador, né? Tem estudos que mostram que a partir da 8ª hora de trabalho, os acidentes de trabalho começam a ser mais frequentes. Então, um trabalhador, por exemplo, que está trabalhando em cima de uma moto ou em alguma altura, a partir dessa jornada extensa, já começa a acontecer acidente de trabalho, porque a mentalidade dele já está cansada. E aí ele começa, às vezes, depois também, quando não consegue aquele salário, aquela meta no mês, pode entrar em depressão. E aí é um ciclo, porque eu não consigo trabalho, eu entro em depressão, aí eu volto para a informalidade, e é um ciclo que não vai finalizar. E aí a gente tem também um número muito grande de pessoas que não conseguem, por exemplo, os seus bens. Eu não consigo comprar um carro, eu não consigo comprar uma casa, mesmo trabalhando muito. Por quê? Porque ele não consegue comprovar o quanto ele ganha, qual é a renda mensal dele por mês. E eu gosto de dar um exemplo muito interessante, até por conta da saúde mental mesmo, é a questão de ele se sentir totalmente pressionado e objeto daquele setor. Porque ele é visto dessa forma, né? Enquanto você está me servindo, ok, obrigada. Se você cair amanhã e se machucar, eu já vou pegar um outro trabalhador que vai vir de forma informal. Então, essa situação faz muitas vezes eles entrarem numa depressão. Crise de ansiedade, a gente tem um número muito grande de funcionários, de trabalhadores informais que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, é muito grave. E aí, mais uma coisa, como eles não têm vínculo, eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso ao afastamento previdenciário, ao auxílio-doença, e aí continuam muitas vezes ele trabalhando nessas condições e colocam em risco a vida dele e a vida das outras pessoas que estão trabalhando com ele.
Que impressionante, né? Quando a gente para pensar e para analisar e falar a fundo, referente a essa questão do trabalho da informalidade, a gente se atenta a situações que não é natural a gente se atentar no dia a dia. Eu tenho certeza que você que está em casa, que trabalha, né, na informalidade, eu vou reforçar mais uma vez aqui, nós não estamos falando, você trabalha na informalidade, é porque você quer e tal. Entendemos, né, o seu ponto de vista, entendemos que às vezes é a única forma que você tem para sobreviver. E nesse momento a gente está aqui passando o ponto de vista de uma advogada trabalhista que mostra para a gente os problemas a longo prazo quando a gente está trabalhando na informalidade. Pode resolver o seu problema agora, né? Mas a longo prazo é algo que há de ser pensado. Doutora, no seu ponto de vista, quando se agrega os trabalhadores por conta própria, empregados sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores não remunerados numa mesma categoria de informais, vamos lá, quando a gente agrega lá, os trabalhadores por conta própria e os trabalhadores que são autônomos ou então MEI, eles se agregam junto com os outros tipos de trabalhadores, dificulta ou auxilia na formação de políticas públicas. Então, vamos lá, vamos misturar tudo. O trabalhador informal, o MEI e o trabalhador CLT, né? E aí, como que o governo faz para poder criar políticas públicas para favorecer o trabalhador informal, né? Porque é necessário a separação classificar os tipos de trabalho. Isso dificulta na criação de políticas públicas. E quais os tipos de políticas públicas, no seu ponto de vista, deveriam ser criadas para poder qualificar o trabalhador informal e trazer para ele uma melhor qualidade de vida e também para que ele possa ter aí os benefícios que o trabalhador CLT, no caso, né, ou o MEI tem hoje? Essa é uma pergunta extremamente importante e atual. Porque como a gente vai evoluindo, as formas de trabalho também elas vão se diferenciando. Então, por exemplo, hoje a gente tem a CLT, mas a gente tem trabalhadores, a gente tem o trabalho intermitente hoje, que também é ali CLT, mas uma forma diferente de trabalhar, ele também tem alguns direitos. Então, essa regulamentação dos outros tipos de trabalho é super importante. Sim. E a título de exemplo, também são os motoristas de aplicativo. A gente não tem uma regulamentação para eles. Nós temos decisões que falam que eles têm vínculo de emprego, então deveriam estar abarcados por uma CLT, e a gente tem decisões de tribunais que falam que não possui esse vínculo. Então, eles ficam ali como se fosse num limbo. Nós não somos funcionários, mas não somos autônomos, então isso precisa regulamentar. E isso são passos bem devagar, que vai acontecendo, mas vai acontecer e precisa acontecer, para que essas pessoas não fiquem sem nenhuma regulamentação, sem nenhum direito. É claro que são formas diferentes de trabalhar, então, depois da pandemia, a gente teve inúmeras formas de trabalhar. O home office, que antes era muito pouco ou nem existia, de repente a gente começou todo mundo a trabalhar em home office, e aí eu tenho jornada no home office ou não tenho, eu tenho controle de jornada, eu tenho hora extra ou não tenho. Então, são todas novas categorias de trabalho que vão surgindo que precisa regulamentar. E eu acho que a política pública que ela deve acontecer primeiro é ouvir esses trabalhadores, a forma que eles estão trabalhando e as necessidades. Porque quando a gente olha do meu ângulo como advogada trabalhista, eu vejo de uma forma. Sim. Quando eu sento para conversar com aquele trabalhador, eu percebo coisas que, olhando de fora naquele tipo de trabalho, eu não vou perceber. Então, é muito importante conversar com esses trabalhadores e aí entender qual a necessidade de cada uma deles, mas é muito importante que eles sejam abarcados por uma legislação trabalhista, ou ainda que não seja CLT, mas alguma proteção para aquele tipo de trabalho. E falando das empresas, né, quando eu acredito que as empresas, elas têm ainda aquela questão de eu pago muito imposto para o trabalhador, eu pago, então atrapalha, então eu prefiro o trabalho informal. Mas eu costumo falar que quando a empresa ela faz tudo certo para o trabalhador, ele trabalha
com mais vontade, ele vai atender um cliente de uma forma melhor. E aí eu não vou ter uma rotatividade de trabalhadores lá dentro, porque às vezes na informalidade eu tenho uma rotatividade muito grande. Então hoje tem um trabalhando, amanhã eu não sei quem é e semana que vem também não. Quando eu tenho aquele contrato formal, eu sei que é sempre aquela mesma pessoa que vai vir prestar serviço para mim. Então assim, tem vários ângulos, várias formas de olhar, mas é uma certeza, esses trabalhadores, essas novas formas de trabalho, elas precisam ser regulamentadas. E políticas públicas para quem está na informalidade? Já que nós falamos no primeiro bloco, né, que uma grande parcela da informalidade tem a ver também com a falta de escolaridade, né? No seu ponto de vista, quais os tipos de políticas públicas que deveriam ser inseridas, né, no sistema para que a pessoa, quando ela atinge aí uma idade que ela já pode entrar no mercado de trabalho, para que ela entenda a diferença, né, a informação e também o que está disponível para ela nesse mercado tão amplo, né, que é o mercado de trabalho, e para que ela entenda assim as formas que ela pode, que pode acontecer com ela no dia a dia, entre ser um autônomo, um MEI, um CLT ou várias outras formas que tem hoje de se trabalhar. Qual tipo de política pública, no seu ponto de vista, que deveria ser inserida no momento em que a pessoa já está aí numa idade que ela já pode ir para o mercado? Eu acredito que a maior delas é a capacitação, porque a maioria dos trabalhadores informais são porque ou não são capacitados ou não tiveram aquela oportunidade. Então, que as empresas criem mais oportunidade, talvez o governo incentivando essa criação de trabalhos formais, talvez com incentivo de alguma outra forma, que possa até reduzir custos, não sei, mas e a capacitação do funcionário. E eu acredito também que esse conhecimento é super importante levar a esses trabalhadores, né? Então, talvez no ensino médio ali, ter uma disciplina falando sobre o direito do trabalho, né? A gente às vezes atende, até no escritório se atende cliente que, eu trabalhava 12 horas, mas não pode, doutora? Não, não pode. A gente tem uma legislação que tem um limite de horas ali para você trabalhar e é para sua saúde, não é porque acordei hoje e o máximo que pode trabalhar 8 horas. Não, tem uma justificativa, né? Tem uma luta para aquilo ali por conta de saúde mental e de saúde do trabalhador. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que tanto uma política pública voltada para que esse conhecimento e essa capacitação seja realizada e tanto como para incentivar as empresas a criar mais trabalho formal. Muito bem, doutora Franciele Gurgel falando com a gente aqui no Ponto de Vista, sobre a informalidade no trabalho, né? Qual o impacto que isso traz na vida do trabalhador? Quanto tempo faz que você atua como advogada trabalhista? Eu sou advogada trabalhista há 9 anos, trabalho já só no direito do trabalho desde que me formei, é uma área que eu gosto muito. E o impacto na vida do trabalhador, assim, são inúmeros, tanto na aposentadoria, Sim. que a gente já conversamos sobre isso, né? Ele não vai, talvez, conseguir aposentar por conta daquele tempo de serviço. E se tem também, às vezes, o cálculo do valor da aposentadoria, porque não tem aquele meio de contribuição, pode ser que dê diferente também. O FGTS, a multa de 40% do FGTS que ele deixa de receber quando ele não tem aquele vínculo e quando ele é demitido. O seguro-desemprego, que são verbas que mantêm ele ali por um tempo depois da sua demissão. Então, ele não vai ter auxílio-doença, auxílio-acidente, estabilidade no emprego. Se um funcionário que é registrado, ele sofre algum acidente ou tem uma doença ocupacional, ele pode ter ali uma estabilidade de 1 ano, por exemplo, no emprego. E o trabalhador formal não. Se qualquer acidente, ele não vai ter esse auxílio, ele não vai ter direito, então isso afeta muito a vida dele. Fora de não conseguir comprovar a renda, mais uma vez, a renda ele não consegue comprovar, então ele não consegue fazer um crediário, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um veículo, ele não consegue. E hoje, quase tudo que você vai pede para comprovar a renda, ele não vai conseguir comprovar essa renda.
Muito bem. Agora, esclarece para a gente, doutora, só aquela dúvida que eu te fiz, aquela pergunta que eu te fiz na hora que nós estávamos no intervalo, é muito importante, porque às vezes as pessoas, elas vão lá e fazem o registro de autônomo, simplesmente o registro de autônomo e pagam para poder trabalhar, né, prestar serviço dentro do município. Mas isso não quer dizer que ela está resguardada na lei, assim como uma pessoa que é um microempreendedor individual. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso, para que fique bem claro para as pessoas de casa, para poder entender. Porque às vezes a pessoa, ela se registra, ela faz lá a inscrição de autônomo, e como ela paga um valor na prefeitura, né, para poder exercer a profissão ou executar o trabalho, ela acha que ela pode, se acontecer alguma coisa, ela está resguardada. E, na verdade, não é bem assim. Não, o que acontece, nem todo autônomo é MEI. Isso. É isso. Então, o autônomo é qualquer pessoa que está trabalhando ali por conta própria. E ele... se ele não tiver o registro do MEI, ainda que ele seja autônomo, ele não está abarcado por essa lei do MEI. Só quem tem o MEI é que vai fazer e ter direito ao que a lei do MEI protege. Então, essa diferenciação não é porque eu sou autônomo que automaticamente eu já me beneficio da questão do MEI. Eu preciso ter o MEI, ter o registro, ter o CNPJ, e aí sim eu tenho os direitos, que por exemplo, tem auxílio acidente, tem auxílio, tem aposentadoria programada, a minha família, se precisar, vai receber auxílio reclusão, ou uma pensão por morte. Agora, se eu sou autônomo, só autônomo, eu não tenho esse direito. Eu preciso ter o MEI para ter esse direito que é abarcado pelo MEI. Interessante, muito importante essa sua colocação, né? Então, é importante que você que esteja em casa agora, que é autônomo, tem lá a sua inscriçãozinha, né, de autônomo. Vamos lá, vamos formalizar, né? Vamos para o microempreendedor individual, enquanto você não consegue aí um contrato de trabalho formal, né? Que é o CLT ou outras formas de trabalho, mas que você tenha ali a segurança, né? Agora, doutora, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para a gente e nelas uma dica, né? Um conselho para as pessoas que estão nesse mercado de trabalho da informalidade e que deixar para elas assim um incentivo que você pode mudar e que essa informalidade hoje ela pode resolver o seu problema, né? Mas ela pode ser um grande problema no futuro. Sim. Como já disse, né? Quando você trabalha de forma informal, no começo pode ser super atrativo. Você recebe o valor mais rápido, às vezes maior, mas a longo prazo isso não é interessante nem para você e afeta até a família. Porque eu posso ficar desempregada e não receber os direitos da CLT ali, né? Então isso pode ser um problema que quando você aceita aquele trabalho informal, você não percebe. E acho que o mais importante, todos os trabalhos informais, se tiverem os requisitos de vínculo de emprego, procure um advogado da sua confiança, converse com ele, tire as informações, vá atrás de conhecimento, porque pode ser que você tenha direito a um vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho. E aí você será abarcado por todas aquelas, toda a legislação e todos os benefícios que tem o direito. Então, se conseguir só o trabalho na informalidade, maravilha, mas tente conseguir o trabalho formal, porque ele traz para você benefícios que a informalidade não vai trazer. Isso tanto o autônomo que ainda não virou o MEI, como o funcionário, o trabalhador que está ali na informalidade, sem receber os direitos, os benefícios, para tentar passar para essa formalidade, porque a longo prazo é muito melhor. Doutora Franciele Gurgel, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista, trazendo o seu ponto de vista, deixando informações muito importantes para os nossos telespectadores. Quero agradecer a sua participação e a disponibilização do seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada, viu?
Maravilha! É isso, gente. Nosso ponto de vista vai ficando por aqui com esse assunto tão importante. Para você rever este programa, você pode acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Importante, viu? Que você assista e veja novamente e repasse também para os seus amigos essa informação, esse programa bem informativo, né? Cheio de dicas especiais aí. Lembre-se, se você é um autônomo, a importância de você se transformar em um MEI, né? Um microempreendedor individual. Mais uma vez, doutora, obrigada pela sua participação. A gente vai ficando por aqui e desejando a você um ótimo dia e agradecendo pela sua presença com a gente aqui no Ponto de Vista. Grande abraço! A gente se vê por aqui. Tchau, tchau!